Segundo dados da Embrapa de 2017, as áreas consideradas urbanas no Brasil representavam apenas 0,63% do território nacional e concentravam 160 milhões de pessoas, ou seja, 84,3% da população do nosso país, na época. Segundo dados do IPEA, nós crescemos acima de 3%. Em apenas 21 dos últimos 150 anos, isto representa apenas 14%, 1873 a 1874, 1903 a 1911, 1953 a 1962, acima de 2%. Em 56 destes 150 anos, 37,3%. Deste último um século e meio, 1875 a 1880, 1897 a 1902, 1912 a 1920, 1943 a 1952, 1963 a 1985, 1998 a 1999, abaixo de 2%. Em 62 destes últimos 150 anos, 41,3%. Deste último um século e meio, 1881 a 1896, 1921 a 1942, 1986 a 1997, e abaixo de 1%. Em 9 destes 150 anos, 6%. Deste último um século e meio, 2005 a 2006, 2014 a 2020, e tivemos uma regressão populacional, ou seja, uma decrescente na demografia populacional entre 2021 e 2022, 1,3%. Porém, isto só fortalece a análise de uma queda sequencial, contínua e provavelmente irreversível, se o nosso povo não deixar de ser frouxo e passar a aumentar a prole. Mas para continuarmos neste assunto, iremos fazer uma análise sobre outro ponto. Se forem confirmadas as estimativas pré-auditadas da dívida pública, a economia gerada após uma auditoria será de no mínimo uns 800 bilhões de reais por ano. Valores estes que são pagos anualmente em nome de supostos juros e amortizações. E, com apenas a 40ª parte desta economia, que para nós já é perdida, pois é consumida de forma criminosa anualmente pela fajuta dívida pública do Brasil, poderíamos custear simultaneamente a criação de mais 20 novos estados, com 20 bilhões de reais por ano, ou 2,5% da economia gerada dos 800 bilhões. O custo de 20 bilhões de reais por ano seriam 200 bilhões de reais durante uma década. Tempo e gastos médios necessários para que os novos estados possam prover e custear seu autossustento. O montante gasto numa década seria apenas de 20% do valor que perdemos anualmente através das doações que o nosso país oferta para os banqueiros e financistas, em nome do pagamento dos juros e amortizações da fajuta dívida pública do Brasil. Na pior das hipóteses, nos sobraria muito mais de 500 bilhões de reais por ano, do dinheiro anteriormente já condenado, porém agora recuperado através da auditoria. E por que já estamos mencionando um valor de 500 bilhões de reais, ao invés dos 800 bilhões mencionados anteriormente? Sabemos que a arrecadação diminuirá, pois seremos sancionados quando mexermos com financistas, banqueiros e os donos do mundo, que governam o sistema financeiro e bancário mundial, as lojas bafométicas, os bancos centrais e as mídias convencionais e alternativas. No Equador, a auditoria da dívida pública que ocorreu em 2007 reduziu em 70% o estoque da dívida, anulando 70% da dívida externa em títulos. E segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, já se estipula uma redução de 50% do valor da dívida pública do Brasil, e consequentemente a mesma redução nos juros. Isto, ainda com exceção do período entre os anos de 1995 e 2005, que segundo eles, o Banco Central não repassou os dados, exatamente no início do Plano Real, onde os juros chegaram a mais de 40% ao ano. Plano este, que não sabemos por quem foi idealizado, mas foi implementado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que depois seria o presidente que doaria as ações de voto e de veto da Companhia Vale do Rio Doce, especialmente para o Bradesco, ou seja, ele é um ministro e presidente lesa-pátria. O que já pagamos de juros sobre juros desde 1824, há exatos 200 anos, está perdido,
virou patrimônio nas mãos imundas e ensanguentadas dos donos deste mundo. Durante a CPI da dívida pública, entre os anos de 2009 e 2010, o Banco Central mentiu ao dizer que não sabe quem são os detentores da fajuta dívida pública do Brasil. Mas como não sabem se são eles que pagam os credores? Depois contra-argumentaram dizendo que a informação é sigilosa. O que é pago com dinheiro público não pode ser sigiloso. Há quase 30 anos, temos superávit primário, que é o resultado positivo de todas as receitas, geradas basicamente através de tributos, em detrimento das despesas do governo, saúde, educação, defesa, etc. Neste caso, retira-se das despesas e os gastos em nome do pagamento dos juros e amortizações. E como o nosso governo está gerando novas dívidas para supostamente pagar parte dos juros, o governo cai no crime de anatocismo, que é a prática para a cobrança de juros sobre juros devidos, considerado ilícito pela lei vigente do nosso país, pois transforma juros em capital. E isto, na fajuta dívida pública do Brasil, está numa cadeia contínua e cíclica. Não existe curva nos pagamentos, e sim uma reta no eixo Y, ou seja, uma reta vertical intermitente. E isto só vai nos afundar ainda mais, pois os credores, com o passar de pouco tempo, estarão sendo proprietários de mais títulos da fajuta dívida pública do Brasil, o país dos trouxas. Para vocês terem uma ideia, o nosso país possui 5.569 municípios, e apenas 11,8% deles, ou seja, 656 municípios, possuem mais de 50 mil habitantes, vivendo 139.062.703 habitantes do nosso país. Sendo assim, 68,48% da população do nosso país vive ou sobrevive em 11,78% do território nacional e em apenas 15 dos 5.569 municípios nacionais, ou seja, 0,27% das cidades do país, moram mais de 1 milhão de habitantes, totalizando 40.509.243 habitantes, ou 19,95% da população nacional, e 63.999.779 de compatriotas, que totaliza 31,52% da população nacional, vivem espalhados em 4.914 municípios, representando 88,22% dos municípios do nosso país, que quase não possuem pessoas morando neles. Em 2019, durante o governo Bolsonaro, através do seu ministro privateiro Paulo Guedes, informou que dos 5.570 municípios, 1.253, ou 22,5% deles, abrigavam até 5.000 pessoas. Ao mesmo tempo, que 2.410 municípios, ou 43,27% de todos os municípios, possuía 90% ou mais de suas receitas provenientes de repasses federais ou estaduais. Ao combinar estes dados, foi analisado que 769 municípios possuíam menos de 5.000 habitantes e precisam de pelo menos 90% de repasses federais ou estaduais. E, segundo a revisão do tal PEC federativo do Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, estes municípios deveriam ser extintos ou incorporados às cidades vizinhas. Estes 769 municípios contavam com uma população de 2.568.624 de habitantes, e fazem parte de 21 estados. Mas, será que a solução seria acabar com os 1.253 municípios ou 1.324, conforme os dados atualizados do censo IBGE de 2022? Como Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro queriam fazer na tal revisão do Pacto Federativo de 2019. Ou isto seria apenas o caminho mais fácil? Ao nosso ver, a solução é desenvolver estes municípios, não importa o quão duro será este caminho, pois precisaremos desenvolver a nação por completo, não apenas as áreas litorâneas ou grandes centros. É necessário descobrir o que é possível para desenvolver cada uma das nossas 5.569 cidades. Já que a suposta intenção do Paulo Guedes seria baixar os gastos públicos com exclusão de 20.000 cargos públicos, dentre eles 6.921 são vereadores, que totalizam 11,8% dos vereadores atuais do país. Queremos oferecer uma proposta, se é mesmo que querem economizar com a demissão de cargos públicos. O Poder Legislativo atual possui 58.114 vereadores, 1.059 deputados estaduais,
513 deputados federais e 81 senadores. São quase 60 mil cargos legislativos que dão um prejuízo financeiro direto para a nação em mais 45 bilhões de reais por ano, sem incluirmos os assessores, pois desta maneira este montante ultrapassaria facilmente os 50 bilhões de reais. Pois, só o custo médio de cada congressista federal do Brasil gira em torno de 25 milhões de reais por ano. Isto, sem falarmos na perda de tempo, em especial através da burocracia e da redundância, através do debate repetitivo em várias casas legislativas, das nacionais às municipais, passando pelas estaduais. E o pior, numa pilha de pautas, que atentam contra a fé, a moral e a economia, esta última deveria estar submissa às duas primeiras. Estas leis iníquas, que são debatidas e aprovadas, tendo como base uma constituição maçônica, acabam lisando as nossas crianças, as nossas famílias e a nação como um todo. O poder legislativo serve muito mais como balcão de negociata, em favor do poder de barganha dos lobbies, e servindo como um impedimento para a cristianização e desenvolvimento do país. E é por isto que continuamos rodopiando, sendo muito mais atrasados do que até mesmo muitas nações minúsculas e sem recursos minerais. Já nós somos a nação detentora da maior riqueza natural e com o maior potencial soberano da face da terra. Porém, infelizmente não focamos numa industrialização tecnológica, onde pudéssemos além de extrair, agregar valor à nossa matéria-prima. Mas, nossos governantes aceitam ser apenas um mega e mero exportador de commodities. Ao vivermos de exportação de commodities, nós estamos financiando indústrias e empregos em outros países. E ainda, recompramos as nossas matérias-primas já industrializadas destes países, por valores consideravelmente maiores. E, é por isto, que um projeto desenvolvimentista não é baseado apenas na industrialização, mas também no investimento tecnológico, para agregar valor não somente na indústria extrativista mineral, mas também no agronegócio. Sabemos que o investimento em educação deve realizar uma boa parceria com a indústria, caso contrário, será uma indústria de fuga de talentos, para os gringos, assim como a Boeing fez com a Embraer, e com os nossos alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Em 1872, há 152 anos, o nosso país possuía 9.930.478 habitantes e 641 municípios. Nesse último século e meio, a quantidade dos nossos municípios cresceu 8,7 vezes, e a nossa população cresceu 19,2 vezes. A nossa população cresceu numa média anual de 2%. Porém, vamos supor e idealizar que tivéssemos crescido a uma taxa contínua de 3,5% ao ano. Em 1960 já teríamos ultrapassado a população que só atingimos em 2022. Em 1980, ou seja, apenas 20 anos depois do ano 1960, a nossa população já teria dobrado o tamanho da população atual, que é de 203 milhões, ou seja, já teríamos 407 milhões de compatriotas. Em 2000, mais 20 anos depois, haveríamos triplicado com 811 milhões de habitantes. E em 2016 já teríamos ultrapassado as populações indiana e chinesa da mesma época, ou seja, teríamos 1,4 bilhão de habitantes, enquanto eles teriam na época 1,33 bilhão e 1,38 bilhão, respectivamente. E agora em 2023, que a Índia e a China possuem mais de 1,4 bilhão de habitantes, nós já teríamos mais de 1,7 bilhão de pessoas em nosso país. Ah, mas muitos dos nossos adversários dirão: isto é uma idiotice. Claro que não é. Então vejamos, o crescimento médio dos Estados Unidos foi de 5,43%, mais de 2,5 vezes maior que o nosso, mesmo com 70 milhões de abortos. O da China foi de 2,65%. Apesar da matança chinesa de 40 milhões através do comunismo, e mais 400 milhões de crianças através do aborto, que também poderemos incluir na conta do comunismo russo. Portanto, só através do aborto, eles executaram quase 2 vezes a nossa população atual, e mesmo assim eles conseguiram crescer mais do que o nosso país. O da Índia foi de 3,78%. Apesar das 60 milhões de crianças executadas através do aborto, o da Rússia foi de 1,91%, país pioneiro no aborto. E apesar de ter executado 200 milhões de crianças através do aborto, 25% a mais do que a população atual daquele país, e outras mais 60 milhões de pessoas durante a implantação do comunismo. E vale salientar
que estes 4 países mencionados são extremamente abortistas. Mas daí virão os russófilos novamente resmungar, dizendo que o Putin é contra o aborto. Ora, a Rússia soviética foi o primeiro país do mundo a legalizar a tragédia do aborto, em 1920. 2 anos antes, em 1918, um ano após a Revolução Comunista, a Rússia já havia legalizado a sodomia. Lembre-se, o aborto é um dos erros da Rússia espalhados pelo mundo. Inclusive, para os Estados Unidos e para a China, o Stalin era favorável ao aborto, e só proibiu o aborto a partir de 1936, pois juntamente com o genocídio que havia sido perpetrado pelo governo soviético contra o seu próprio povo, dos quais os piores casos foram a fome russa de 1921 executando quase 5 milhões de pessoas e o Holodomor onde os russos covardemente executaram quase 10 milhões de ucranianos por inanição também através da fome. Este famigerado genocídio baixou demasiadamente a densidade demográfica dos comunistas. E isto atrapalhou os planos belicistas de Stalin, assim como também atrapalha os planos belicistas de Putin. E é só por isto que estes 2 genocidas restringem as leis abortistas. Portanto, o posicionamento do Putin em nada tem a ver com a cristandade. A partir de 2005, os casais da cidade de Ulyanovsky, na Rússia europeia, aproveitam o feriado instituído no dia 12 de setembro, como o Dia da Comunicação Familiar, apelidado por eles como Dia da Concepção, no intuito de procriarem. A intenção é exatamente reagir à devastadora política do aborto, e tentar aumentar desesperadamente a taxa de natalidade local. E é por isto que os casais que tiverem filhos no dia 12 de junho do ano seguinte, ou seja, 9 meses depois da possível fecundação são premiados com máquinas de lavar, televisores, etc. E, o casal escolhido, dentre todos os paridos, leva para casa um carro com tração 4x4. Inclusive, as atletas soviéticas engravidavam 2 ou 3 meses antes das Olimpíadas, no intuito de abortarem na prévia das competições, e receberem a carga de hormônios do que seria destinada às crianças. Como isto eles estariam organicamente bombadas. Lamentavelmente também existe aborto no nosso país, e o número de crianças abortadas no nosso país gira em torno de 100 mil crianças anualmente. E as desgraçadas da CDD, bandidas pelo direito de decidir ir para o inferno ainda estufam este já trágico números, para 1 milhão de crianças executadas por ano, na maldita intenção de legalizar o aborto, pois falam que muitas mulheres morrem em abortos clandestinos. Em todo o mundo, o comunismo matou muito mais que 100 milhões de pessoas, e facilmente inteiraria 1 bilhão de pessoas, se incluíssemos as crianças abortadas. Isto é outro erro da Rússia que se espalha pelo mundo, assim como atualmente se espalha o dogmismo. Voltando a falar sobre a questão do balanceamento demográfico, suportaríamos não apenas só 1,7 bilhão de pessoas, mas suportaríamos toda a população mundial, ou seja, 8 bilhões de pessoas, se isto tivesse sido realizado, através de um crescimento orgânico. E mesmo após todo este montante mundial dentro das nossas fronteiras, a nossa densidade demográfica seria de 839,4 pessoas por quilômetro quadrado. E mesmo assim, nos geraria uma densidade demográfica quase 10 vezes menor que a da Singapura, que possui densidade demográfica de 7.874 habitantes por quilômetro quadrado, e está em 34º lugar dentre as principais economias mundiais, ficando à frente no quesito economia, da Dinamarca, Chile, Finlândia, Bangladesh, Paquistão e Portugal. Mas alguns choramingões ainda dirão, sofreríamos um colapso. Não sofreríamos, pois como eu mencionei, precisaria ter sido um crescimento orgânico. Com isto, teríamos mais famílias numerosas, e consequentemente mais sacerdotes, médicos, professores, cientistas, e mais agricultura familiar. E menos advogados e sojeiros. Com pessoas qualificadas e com quantidade suficiente, produziríamos inclusive um gigantesco e inovador projeto de matriz energética, para suprir o investimento e desenvolvimento em educação, saúde, tecnologia e defesa. Sim, este último também seria um dos pontos mais necessários, pois as nações ditas do primeiro mundo, com seu espírito expansionista e imperialista, nos odiariam até por comermos até a nossa própria produção e vendermos somente o excesso para eles. Imaginem o que farão quando utilizarmos as nossas próprias terras raras dentro da pátria, ao invés de doarmos para eles. Isto é completamente diferente do que o Brasil tem feito há décadas. Mas, voltemos para nossa suposição inicial, que era de um crescimento anual de 3,5%,
ao invés dos 2%, que foi a nossa infeliz e frouxa realidade dos últimos 150 anos. Vale ressaltar que durante o período do Império dos Bodes entre 1822 e 1879, a média de crescimento ainda conseguiu ser um pouco pior. Porém, a grande decadência populacional ocorreu principalmente após a virada do milênio. Mesmo assim, os nossos adversários continuarão choramingando e dirão que a taxa de 3,5% ainda seria absurda. Então vejamos, os Estados Unidos, que possuía em 1872 uma população de 41,7 milhões de habitantes, chegou em 2022 com uma população de 339,9 milhões, ou seja, um crescimento médio anual de 5,43%. A Índia, que é um país hinduísta, ou seja, extremamente pagão, e que contém apenas 1,55% de católicos, algo em torno de 22 milhões de pessoas, no meio da maior população nacional do planeta, com seus 1 bilhão e 428 milhões de indianos, numa área de 3.287.263 km², um território 2,5 vezes menor que o nosso. A Índia possui mais de 7 vezes a população do nosso país, e isto nos dá a impressão que se eles tivessem um território do tamanho do nosso, teriam 3,5 bilhões de pessoas. A Índia possui mais pessoas que todo o continente africano, mesmo este contendo 54 países, e uma área de 30.370.000 km², mais de 9 vezes maior que o território indiano. As previsões e os censos estatísticos indicam que recentemente a população indiana, a população chinesa. Porém, é preciso recordar que a China fez de tudo para isto acontecer, principalmente através do genocídio que o líder comunista, Mao Tse-tung, perpetrou contra seu próprio povo, sendo que só através da fome gerou a morte de mais de 40 milhões de chineses, entre os anos de 1958 e 1962. A China já havia perdido também, por volta de 50 milhões de habitantes, entre os anos de 1850 e 1870, em especial através da Guerra Civil de Taiping. Sem falar das mais 400 milhões de crianças abortadas na China, e aqui culparemos a comunista e maldita política do filho único, que perdurou entre os anos de 1979 e 2015. Coloquem na conta da Rússia, também. E, só foi a partir de 1985, que os casais das áreas rurais foram permitidos a ter um segundo filho. Em 2015, a lei permitiu que todos pudessem ter até 2 filhos e, agora em 2021, foi permitido 3 filhos. Tudo isto gerou o infanticídio de quase 500 milhões de crianças indefesas, que foram executadas da maneira mais covarde e diabólica. Mesmo que fosse apenas uma criança, estaria errado. O aborto é uma oferenda a Lúcifer, pois além das crianças serem impedidas de nascer, são ceifadas da oportunidade de receberem o santo batismo, sacramento necessário para a salvação das almas. Este é o pior dos pecados que clama o céu por vingança. O estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh, que também é o 4º maior estado indiano, possui densidade demográfica de 999,4 pessoas por quilômetro quadrado, mais de 2 vezes a densidade indiana. Possui 20% de muçulmanos, que ajuda bastante no crescimento demográfico. Lá, os políticos locais propuseram criar uma lei que desencoraja casais a terem mais de 2 filhos, e a penalização proposta nesta lei é fazer com que os casais com mais de 2 filhos deixem de ter acesso aos benefícios ou subsídios governamentais, além de ficarem impedidos de se candidatarem a cargos públicos. O estado indiano de Assam, que possui 40% de maometanos, e densidade demográfica de 397 pessoas por quilômetro quadrado, abaixo da densidade média indiana, também está sofrendo com a mesma política. O hinduísmo e o islamismo travam muitas batalhas na Índia, mas a população islâmica da Índia já é a 3ª maior do mundo, com 207 milhões de maometanos, 10,9% da população ismaelita do planeta, ou até mesmo maior que toda a população do nosso país. A população ismaelita da Índia só fica atrás dos ismaelitas do Paquistão com seus 231 milhões de maometanos, 12,2% da população ismaelita do planeta. E da Indonésia, que possui 213 milhões de maometanos, 11,2% da população ismaelita do planeta. Em breve, a população islâmica da Índia será a maior da face da Terra, pois o percentual de muçulmanos deste país
já é de 14,2%, enquanto que população de muçulmanos na Rússia é de 11%, e, na China, é de 1,8%. Nos Estados Unidos é de 1,1%, e no Brasil é de 0,02%. Mas em compensação, a massa de protestantes no nosso país totaliza 45 milhões de pessoas ou 22,2% da nossa população. O mundo liberal, que engoliu a cristandade, maquiavelicamente, não tem interesse de permitir uma prole católica, por inúmeros fatores, inclusive serviria até para contrapor a prole gerada pelas várias mulheres que possuem cada maometano. O Uttar Pradesh também é o estado mais populoso da Índia, e ele foi responsável por 16,83% da produção de leite do país, além de contribuir com 24% no setor primário da economia, a extração de recursos naturais e agropecuária 27% no setor secundário, a indústria e 49% no setor terciário, o comércio e prestação de serviços. E entre os anos de 2017 e 2018, o Uttar Pradesh tornou-se o maior produtor de vegetais da Índia, com 28.226 toneladas, que inclui arroz, butter, cana-de-açúcar, além de vários outros grãos alimentícios. Ocupa também o primeiro lugar entre os estados produtores de trigo da Índia. E, enquanto o maior estado da Índia possui uma das maiores densidades demográficas do país, também possui uma das suas maiores agriculturas. No Brasil, o Amazonas, que é o maior estado, tem a menor densidade da nação, e um dos menores agronegócios do país, pois estamos preservando, inconscientemente, para outros povos e nações. No norte da Índia, existe uma faixa de terra, que habita 900 milhões de indianos, próxima às montanhas geladas dos Himalaias, que fica na fronteira com a China, a região do paganismo tibetano, Paquistão, Nepal e Butão. Esta região é úmida, justamente por conta das montanhas do Himalaia. Assim, como a Amazônia é úmida, por conta da Cordilheira dos Andes. Porém na Índia, a região é povoada e produtiva, enquanto que no Brasil, foi abandonada para os gringos utilizarem conforme bem entenderem. Falando em demografia na Índia, país que adora demônios, ratos e vacas. Mas o nosso país tem o maior rebanho bovino do mundo. Temos mais gado do que pessoas. O rebanho do Brasil chegou a 234,4 milhões de cabeças, e a nossa população só tem 203 milhões de pessoas, ou seja, temos 31 milhões de pessoas a menos do que gados. Este país, ou é o país dos trouxas, ou o país dos gados. O rebanho brasileiro é seguido pela Índia, com 193,2 milhões de cabeças de gado. Depois vem a China, com 120,9 milhões de cabeças bovinas. E só então vem os Estados Unidos, com 93,8 milhões de bovinos. Mas, com relação à produção de carne bovina, os Estados Unidos produziram 12 milhões e 50 mil toneladas. O Brasil 10 milhões 560 mil toneladas. E a China, 7 milhões 350 mil toneladas. Porém, com relação à produção de leite bovino, a Índia lidera com 221 milhões e 100 mil toneladas. Depois vem os Estados Unidos com 102 milhões e 900 mil toneladas. Em terceiro lugar vem o Paquistão com 64 milhões e 200 mil toneladas. Posteriormente a China com 39 milhões e 700 mil toneladas. O nosso país produz 34 milhões e 800 mil toneladas. E por fim, a Rússia com 33 milhões de toneladas. Moral da história: a Índia é a segunda maior criadora de gado do mundo, mas nem ela está dentre os líderes na venda de carne bovina, pois aquela nação, literalmente adoram vacas. Porém, como vimos, na produção de leite, fica em primeiro lugar, que serve inclusive para alimentar os ratos no templo pagão Karni Mata, o templo indiano onde os ratos são adorados. Já não bastasse a cebosidade e o paganismo no rio Ganges. Este país, formalmente pagão chamado Índia, que possui 22 milhões de católicos, num universo de 1 bilhão e 428 milhões de indianos, ou seja, apenas 1,55% da população. Possui 10.701 paróquias, 144 dioceses e 30 arquidioceses. E, apesar de possuirmos uma extensão territorial mais de 2,5 vezes maior que a da Índia, temos uma população 7 vezes menor. E mesmo com os supostos 180 milhões de católicos no nosso país, leia, batizados, pois bem sabemos a realidade da catequese daqui, e mesmo a Índia com 8 vezes menos católicos que nós, eles possuem números de divisões eclesiásticas semelhantes às nossas. 12.003 paróquias nossas,
contra 10.701 deles. 217 dioceses nossas, contra 144 deles. 45 arquidioceses nossas, contra 30 deles. Lembre-se, eles possuem 8 vezes menos católicos que nós. O nosso país precisa de um considerável aumento demográfico, urgentemente, pois a nossa taxa de fecundidade já está em 1,6, ou seja, a média de filhos por mulher mal passa de 1,5. E se possível precisamos fazer um balanceamento na demografia do país. Precisamos, além de gerar uma força de trabalho pujante, espalhar o nosso povo pelo território nacional, pois tem muita gente usurpando as nossas riquezas na Amazônia. Se fizermos isto, unindo com a alta produção e o consumo internos, nos livraremos da dependência exacerbada da barganha vindoura do exterior. Um bom exemplo é o Japão, que há anos diminui a sua densidade demográfica, e consequentemente na economia, pois permitiu que a sua força de trabalho ficasse muito pequena. O Japão já foi a segunda maior potência mundial, mesmo com apenas 378 mil quilômetros quadrados menor que o estado de Goiás, sem possuir riquezas minerais, e com apenas 12% do território arável ou agricultável, só conseguindo produzir 40% dos alimentos que precisa consumir, mesmo plantando em terraços e desenvolvendo fábricas de verduras verticais, que utilizam tecnologias como a hidroponia e a luz artificial. Esta última tecnologia foi desenvolvida por multinacionais japonesas como a Panasonic, a Toshiba, a TDK e a Fujitsu. O Japão soube virar a outra chave, a do desenvolvimento tecnológico. Em abril de 2023, o Japão passou a oferecer 80 mil ienes extras, ou seja, R$ 2.700 a mais, para os pais que quiserem ter filhos. Atualmente, os pais já recebem 420 mil ienes, ou 14 mil reais por cada filho nascido no Japão. Agora serão 500 mil ienes por cada filho, ou 16.700 reais, na intenção de aumentarem a força de trabalho e a demografia do país, pois a população do Japão é a mais velha do planeta. O Japão possui quase 124 milhões de habitantes, e 29,1% desse total, ou seja, quase 36 milhões de japoneses, possuem mais 65 anos. A Itália possui 24,5%, e a Finlândia possui 23,6%, de populações acima dos 65 anos, ocupando o segundo e o terceiro lugares, respectivamente. E ainda, a título de comparação com relação à população acima dos 65 anos, o Brasil possui 9,2%, a Rússia 15,5%, a Austrália 15,8%, os Estados Unidos 16,8%, a China 12,3% e a Índia 6,7%. Ainda sobre o Japão, vamos estratificar mais um pouco. 20 milhões de japoneses possuem mais de 75 anos. 10 milhões possuem mais de 80 anos. E outros 90 mil japoneses possuem mais de 100 anos. Isto é ruim? É ótimo. Prova que os japoneses vivem bastante. Porém, o problema é que apenas 16,1% dos japoneses possuem menos de 20 anos. E nesta mesma faixa etária, o Brasil possui 27,6%, a Rússia 22,9%, a Austrália 24%, os Estados Unidos 24,5%, a China 22,9% e a Índia 34,3%. Já é o 53º aumento consecutivo na idade média dos japoneses. A população japonesa diminui quase 100 pessoas por hora, apesar dos esforços governamentais para conter a queda da natalidade. Qual o mal nisso? Apesar da população do Japão também possuir a maior perspectiva de vida do mundo, com uma média de 84,6 anos, não deixa de ser verdade que existem muitos japoneses idosos e poucos novos, para os substituírem. Querendo ou não, vão ser substituídos por pessoas de outras nacionalidades. O Japão vai deixar de ser dos japoneses, para provavelmente ser dos chineses, ou dos maometanos. Mesmo assim, o Japão ainda é a quarta potência mundial, enquanto nós somos apenas a oitava. Mesmo com toda a nossa riqueza mineral, o falecido Dr. Enéas Carneiro, que o bom Deus o tenha, já que no final da sua vida recebeu os santos sacramentos, dizia que a única coisa que o Japão tinha, eram os japoneses, e virou uma potência mundial. E nós, que temos tantas riquezas, nos deixamos ser dominados pelos donos do sistema financeiro e bancário mundial. A Rússia e o Canadá possuem geleiras que solapam imensas áreas dos seus territórios. A China e os Estados Unidos, além das geleiras, possuem desertos e montanhas. Sim,
Os Estados Unidos, além das geleiras, em especial no Alasca, possui muitos desertos, principalmente nos 55% do território mexicano que eles roubaram entre os anos de 1846 e 1848, pois os estadunidenses sabiam que havia muito ouro nesta região, e logo em janeiro de 1848, começou a tal corrida do ouro na Califórnia, que desenvolveu e consequentemente povoou esta região, onde apenas nos 5 primeiros anos, extraíram 370 toneladas. Assim aconteceu também na Flórida e no Texas, que se tornaram os 2 estados mais populosos dos Estados Unidos. Atualmente, a Califórnia possui quase 40 milhões de habitantes, e densidade demográfica de 93,3 habitantes por quilômetro quadrado, área territorial maior que a do Paraguai, com população semelhante à da Polônia, e com densidade demográfica semelhante da Espanha. Já o Texas possui quase 30 milhões de habitantes e densidade demográfica de 41,9 habitantes por quilômetro quadrado, área territorial maior que a do Mianmar, com população semelhante à da Venezuela, e densidade demográfica semelhante à Lituânia. Com a economia, desenvolveremos as regiões interioranas. Além da industrialização, construiremos boas escolas e hospitais, além de formarmos bons profissionais, ajudando no custo de famílias católicas e numerosas, e um pouco de alívio aos pais de família. O aumento demográfico balanceado aumentará a nossa força de trabalho, a produção e o consumo internos. E, como nossa nação possui recursos suficientes para um projeto desenvolvimentista, a terra de Santa Cruz virará potência católica.